Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Bom, amados irmãos, nós vamos reagir a um vídeo, do Evandro Ferreira, o católico, Otton Borges e o Anderson do canal Seja Liberto. Então, eles dizem que Deus não existe, Deus é. Irmãos, isso aí, para falar uma coisa dessa, uma loucura dessa, essa pessoa perdeu o juízo. Para falar uma coisa dessa é aguenta a carne, realmente pela carne. Então nós vamos aqui analisar esse vídeo aqui, ó. Nós estamos aqui direto no canal do Evandro Ferreira, na live, e vamos reagir. Olha só, veja só, irmão, que loucura. Vamos lá. Tá pronto aqui o vídeo, deixa eu colocar aqui pra gente. Você vai assistir agora o vídeo completo. E eu tenho certeza que você vai entender, não precisa nem eu falar muita coisa. Olha só. A existência de Deus é um dos temas mais abordados em todos os tempos, não só na nossa atualidade, mas em todos os tempos e em todos os lugares, sempre abordado. Deus realmente existe? Dentre outros assuntos relacionados a Deus, Qual o Deus verdadeiro? Existem tantos Deus? Que os irmãos vejam, os irmãos vão ver, tá? Os irmãos vão ver a pior loucura que eu já vi na minha vida, o que Evandro Ferreira, o católico, vai falar nesse vídeo aqui dele, tudo. Vamos lá. Mas tá, vamos para a seguinte questão. Deus existe? Não, Deus não existe. Eu tenho uma palavra de Deus e eu quero que você abra sua Bíblia comigo, por favor. Na segunda... Vamos lá. A nossa prova de jogos que eu mais indico é R$10. Pronto. Tá pronto aqui o vídeo, deixa eu colocar aqui pra gente. Você vai assistir agora o vídeo completo. E eu tenho certeza que você vai entender, não precisa nem eu falar muita coisa. Olha só. A existência de Deus é um dos temas mais abordados em todos os tempos, não só na nossa atualidade, mas em todos os tempos e em todos os lugares, sempre abordado. Deus realmente existe? Dentre outros assuntos relacionados a Deus, Qual o Deus verdadeiro? Existem tantos Deus? Mas tá, vamos para a seguinte questão. Deus existe? Não, Deus não existe. Deus não existe. Isso é Deus, Qual o Deus verdadeiro? Existem tantos Deus? Vou deixar o da tela mesmo. Mas esse é o vídeo que o Mauro recortou. Tá, vamos para... Então, o Evandro Ferreira, o católico, ele vai explicar porque Deus não existe. Misericórdia. Vamos continuar. Seguinte questão. Deus existe? Não, Deus não existe. Deus não existe. Isso eu posso afirmar com toda certeza que Deus, ele não existe. E antes que você pense que eu estou cometendo alguma heresia, nós precisamos entender... Não, claro. Você está cometendo uma loucura, Uma heresia e loucura, Evandro Ferreira. Daqui a pouco nós vamos entrar sobre esse assunto aí. Sobre existir. Pense que o que existe teve um princípio e terá um fim, não é? O que existe nasce ou nasceu e com certeza vai morrer. Vamos pegar, por exemplo, nós mesmos. Nós existimos, fazemos parte de uma existência que ela é passageira, ela não é duradoura ou ela não é eterna nessa terra. Ela é passageira, nós fazemos parte dessa existência momentânea que a Bíblia traz como comparando até uma neblina, uma névoa que hoje que agora está e daqui a pouco não, como uma flor que nasce logo murcha, como uma carne que apodrece. Então a Bíblia fala isso sobre nossa existência. Mas quando nós falamos Deus existe, nós precisamos entender que Deus, ele nos criou, ele não cabe dentro desse conceito de existência. Deus não cabe dentro desse conceito de algo ou alguém que nasce e morre, de alguém que tem princípio e de alguém que vai ter fim. Deus está além disso. Não dá para nós entendermos realmente por quê.
Na nossa concepção, nós só entendemos que tudo que existe é porque nasceu, é porque teve origem. E com certeza, assim como teve origem, vai ter um fim. Deus, ele está além desse conceito. Por quê? Deus, ele não cabe dentro do nosso entendimento. Exemplo, tempo. Deus está além do tempo. O tempo só existe porque Deus criou. Foi Deus que criou o tempo. Logo, o tempo não afeta Deus de forma alguma. Nenhuma das leis da natureza afeta Deus de alguma forma. E com o passar do tempo, nós... Irmão, quanta loucura é essa? Para ele explicar porque Deus não existe, quanta enrolada, complicação, aquela enrolada toda que dá vontade de dormir. Tanta loucura, irmão. Deus não existe, ele é. Aí começa o labarismo desses pessoal da teologia, que estuda muitos livros, muitas traduções, e hoje estão falando loucura. Vamos acompanhar o vídeo que nós vamos entrar nesse assunto muito sério, tá bom? Vamos lá. Envelhecemos, nós existimos e envelhecemos. Deus, ele não é afetado pelo passar do tempo, ele está além desse plano temporal que é o nosso. Então Deus não existe, nesse sentido de que teve um princípio, vai ter um fim, de que ele nasceu, que alguém deu origem a ele. Não. A Bíblia... Misericórdia, irmão. Ai, por isso que Deus não existe, irmão. Esses homens perderam o juízo. Vamos lá, vamos lá. Ele declara que antes que houvesse dia, ele é Deus. E ele não teve um começo, com certeza não terá um fim. Olha o Anderson chega, bate palma. Deus não existe, aí o Anderson chega, bate palma. O Anderson do canal Seja Liberto chega, bate palma. Misericórdia. Isso. Ele está além. Nós conhecemos começo e fim, nós entendemos um pouco sobre começo e fim a partir da criação de Deus. Nós entendemos como tendo começo aquilo que foi criado e como tendo um fim aquilo que deixa de existir. Por isso Deus não existe, porque ele não nasceu, ele não vai morrer. Ele não teve uma origem, um princípio. Por isso que Deus não existe, porque ele não vai morrer, porque ele não... Irmão, quantas inventações e loucura é esta desse calvinista? Misericórdia, irmão. Misericórdia. E terá um fim. Deus não, Deus está além disso. Então, o correto é afirmar, não Deus existe, mas Deus é. E o que Deus é? Sangue de Cristo tem poder. Sangue de Cristo tem poder. Misericórdia. O Evandro Ferreira, o católico, calvinista, está dizendo que o certo não é dizer que Deus existe. Misericórdia. Vamos continuar. Ele é o que ele declara ser. Ele é Deus, ele é eterno, ele não nasceu, ele não foi criado, ele se autossustenta, ele existe de eternidade a eternidade. O tempo não afeta, de tão maravilhoso que ele é, que o tempo não afeta, os passar dos anos não afeta, não envelhece. Misericórdia. Não enfraquece, nada pode afetar Deus. Ele é poderoso. Algumas coisas que ele fala, tá certo, mas essa loucura dos ateus dizer que Deus não existe, e ainda mais esses grupos aqui acabando de matar o próprio Deus, misericórdia. Vamos continuar que eu vou trazer já para você. Ele é majestoso, ele é glorioso, ele é santo, a ponto de que nenhum pecador pode olhar a sua face, de tão puro que ele é. Deus é tão poderoso que nenhum ser pode ser comparado a Deus. Nenhum ser pode ser igualado a Deus. Eu já quero aproveitar aqui para os irmãos, Moisés, ele viu Deus de costa, né? Porque a face de Deus ninguém jamais viu. Mas Moisés, ele viu Deus de costa, tá bom? Porque o herege, o maior herege,
o Caio Fábio, ele disse que ninguém nunca viu Deus, porque Deus é não sei o quê, mas Moisés viu Deus de costa, ok? Vamos continuar. Ele não é apenas o Todo-Poderoso, ele é o Poderoso, porque só existe ele com poder, ninguém mais. Irmão, você acabou de ver isso aqui? Deus não é o Todo-Poderoso, Ele é o Poderoso. Irmão, quanta loucura, irmão. Esses homens inventam demais. Deus não é o Todo-Poderoso, Ele é o Poderoso. Irmão, misericórdia. Já, eu vou falar sobre esse assunto aqui. Já, tá? Vamos acompanhar. Mas tem. Para que alguém tenha poder, essa pessoa tem que receber de Deus poder. Isso é verdade. Então ele não é o mais poderoso, ele é o poderoso. A partir dele, tudo que existe veio a existir. Então Deus ele é tão majestoso que ele comanda tudo. O céu, a terra, embaixo da terra, ele comanda os 4 elementos. Vocês vejam a loucura do Evandro Ferreira. Ele não é mais o poderoso, ele é poderoso. Irmão, esses homens perderam o juízo. Começa a inventar coisa, misericórdia. Ele comanda todos os seres humanos, ele ordena, ele manda nas potestades, nos principados, nos anjos, ele manda em todos os seres humanos. O diabo não ousa desafiar a Deus, está debaixo das mãos de Deus também. Esse é o Deus que não existe, esse é o Deus que é o grande eu sou, o Todo-Poderoso. A morte não conseguiu pará-lo, uma vez que ele mesmo a criou. Deus é o princípio de todas as coisas. A partir dele, tudo que existe passou a existir. Então Deus, ele não existe, realmente. Você não está errado em dizer Deus não existe. É verdade. Deus é. Ele está dizendo que você não está errado em dizer que Deus não existe. Né? Ele está dizendo que você não está errado em dizer que Deus não existe. Misericórdia. Sangue de Cristo tem poder. Vamos lá. Esse foi o vídeo. Pregação aí, ó. Esse foi o vídeo todo. Ao Anderson bate palma. Preocupado com os picos de pressão alta? Me desculpe interromper assim o seu vídeo, mas é que se você vive preocupado com... Primeira semana tocando Puta teclado. propaganda, meu pai. Pera aí, propaganda aqui tá falhando. Esse foi o vídeo. Pregação aí, ó. Esse foi o vídeo todo. Chega o Anderson do canal Seja Liberto, chega bate palma. Chega bate palma, porque Evandro falou que Deus não existe, ele é. Aí Anderson bate palma. Misericórdia. Misericórdia. Olha só aqui o que o Otto Borges ele fala. Vamos acompanhar aqui. Ó. Esse é o vídeo todo, Mauro. Estudar a palavra, estudar a escritura. Ele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. É ele que é a fonte da vida, dele vem a oportunidade da existência para cada um de nós. No sentido de que quando você fala a palavra... Bom, amados irmãos, eu não vou mostrar o Otto Borges e o Anderson, né? Que não dá para ouvir, não, essas coisas estranhas, terrível, né? Mas o Otto Borges, nesse vídeo aqui, ele fala que é nós que existimos, Deus não existe. O Otto Borges fala nesse vídeo aí, tá? E depois o Anderson também confirma, Deus não existe, Deus ele é. Irmão, nunca vi uma loucura desses grupos aqui, hereges, tá? Então, corta aqui para mim, vamos conversar sério, tá bom? Corta aqui para mim.
Então, irmãos, isso aí que você acabou de ver, né? Isso é uma grande loucura, né? Desses homens falar uma coisa dessa. O Evandro Ferreira, o Otton Borges e Anderson do canal Seja Liberto. Então, isso é falado pela carne. Deus não existe, Deus ele é. Isso é falado pela carne, porque jamais um povo verdadeiro cristão vai falar uma coisa dessa. Então vamos entrar para esse assunto aqui e falar a grande verdade para vocês. Irmãos, as únicas pessoas que falam que Deus não existe é os ateus. E esses homens aqui acabando de matar o próprio Deus. Acabando de matar o próprio Deus. Né? Então vamos para a grande verdade aqui. Irmãos, se fosse eu que tivesse falado uma loucura dessa que eles falam, os ateus iriam tirar sarro de mim. Os ateus, eles iam debochar de mim feio. Então a primeira coisa que o ateu iam falar é que eu estou me contradizendo. Deus não existe, Deus ele é. O ateu vai dizer que eu estou me contradizendo. E eu ia passar uma grande vergonha diante dos ateus. Principalmente do ateu professor Fábio. Principalmente por ele. Irmão, quando o Evandro Ferreira, Otton Borges, eles falam, Deus não existe, Deus ele é. Os ateus, se fosse dito por algum cristão, os ateus iriam debochar. A primeira pergunta que o ateu ia fazer para mim é o seguinte: Roberto, como é que ele é se ele não existe? O ateu iria falar para mim. Roberto, como é que ele é se você acabou de dizer que ele não existe? Você está se contradizendo, Roberto. Era isso que os ateus iriam falar. Vocês estão entendendo, irmão, a loucura desses calvinistas católicos? Vocês estão dando para entender? A loucura desses calvinistas católicos e esse adventista Otton Borges? Irmãos, é terrível isso aí. Isso é agir sem uma pessoa inteligente. Isso não é agir com sabedoria, falar uma loucura e besteira dessa. Aí o Evandro Ferreira falou também, Deus não é o Todo-Poderoso, ele é o Todo-Poderoso. Mas outro deboche que o ateu iria debochar se fosse dita por mim. Poxa, Roberto, como é que é o Todo-Poderoso se ele não existe? Você acabou de dizer que ele não existe. E como é que ele pode ser o Todo-Poderoso se você acabou de dizer que ele não existe? Você está vendo, irmão? Vocês estão vendo a loucura que esse povo, Evandro Ferreira, Otton Borges, Anderson do canal Seja Liberto, ele cai na própria armadilha que eles ensinam para as pessoas. O Otton Borges, ele falou, nós existimos, mas Deus não existe. Irmão, quando eu ouvi isso, misericórdia. E é por isso que a Bíblia diz que os pastores são criança. Tanto pastores como esses grupos aqui. O Otton Borges está sendo criança e não adulto na mente. Para dizer uma loucura dessa. Nós existimos, mas Deus não. Irmão, como é que um adventista desse pode dizer uma coisa dessa?
a mamãe Ellen White deixou a cabeça do Otto Borges daquele jeito, para falar uma loucura dessa aí. Irmão, muito terrível isso aí. Então são apenas homens que não são espiritual. Eles agem pela carne, por causa dos seus estudos, dos seus muitos estudos de livros, de autores, de várias traduções, e hoje vocês estão vendo aí. Cadê a sabedoria desses homens? Cadê a sabedoria desses homens? Para falar uma loucura dessa? Então aqui eu quero ensinar para o Evandro Ferreira, o católico, e é por isso que eu sou cristão, e jamais católico, eu sou cristão. Então, amados irmãos, os verdadeiros cristãos, jamais vai falar uma loucura dessa que esse católico, Evandro Ferreira, o calvinista, fala. Então eu vou ensinar aqui para o Evandro Ferreira, para o Otton Borges e Anderson, do canal Seja Liberto. A palavra correta de sabedoria de um sábio e dos sábios do Senhor cristão é essa. Deus, ele existe e ele é. Irmão, isso é que é sabedoria. Isso é que é agir com sabedoria. Uma pessoa espiritual, ok? Já os carnais, não. Eles vão dizer que Deus não existe, Deus ele é, cococó. Ok? Então, mais outra coisa, Otton Borges, Evandro Ferreira e Anderson. Deus, ele existe e ele é o grande eu sou. Deus, ele existe e ele é o grande todo-poderoso. Olha que inteligência de sabedoria, a palavra correta dos verdadeiros cristão é essa. E não de um, como católico ele fala aí. Irmão, que bagunça é essa, irmão? Então, para o Evandro Ferreira dizer que Deus não existe, aí começa aquele arrudeio, aquela bagunça, aquele bolo que você fica olhando assim de meu pai. Dá vontade de dormir, de tanta loucura que eles inventam, né? Então isso aí, ele pegou, né, dos teólogos. Talvez esse teólogo que começou isso aí seja um ateu disfarçado, para dizer que Deus não existe, Deus ele é, cococó. Vocês estão entendendo, irmão? Agora, eu fico olhando assim, que dá para suspeitar, né? Dá para suspeitar, não estou dizendo. Mas esses grupos aqui, o Otton Borges, Evandro Ferreira, esses grupos aí, da live que eu mostrei para você ainda agora, é um tipo de ateus diferenciado, né? Diferenciado dos outros ateus. Porque, para ele dizer, o Evandro Ferreira, Otton Borges e Anderson, chega a bate-palma. O Anderson chega a bate-palma. Misericórdia, irmão. Cadê o raciocínio deles pararem para pensar o que é que eles estão falando? A loucura e a doidice que eles estão falando. Então, são os segundos, né? Parece os segundos ateus. Eu não estou dizendo que eles são ateus, não, tá? Mas não, é para nós suspeitar. É para nós suspeitar, né? Então, é um tipo de ateus que acredita, mas não acredita que Deus existe. Olha só. Eles parecem com os ateus, né? Diferenciados dos outros. Eles acreditam em Deus e, ao mesmo tempo, não acreditam, né? Porque, para eles dizer que Deus não existe, meu Pai do céu, misericórdia. E o pior que o Otton Borges, né, falou aquela doidice, loucura, isso é coisa de criança, irmão, falar aquela loucura, doidice, que a gente fica indignado,
com o que eles estão fazendo com o Evangelho. Nós existe, mas Deus não existe. Irmão, isso é a pior loucura que eu já vi na minha vida. É a pior loucura que eu já vi na minha vida. Nós existimos porque nós existimos. Porque Deus existiu primeiro. Nós existimos porque Deus existiu primeiro. E o que está dentro de nós é o próprio Espírito de Deus. Nós estamos vivos por causa do Espírito Sopro de Deus. Deus está em nós. A vida de Deus está em nós. Aí eu ouço dizer, não, nós existimos porque nós existimos, mas Deus não existe. Que misericórdia, irmão. Irmão, é isso que acontece quando você larga a Bíblia Sagrada e vai buscar teologia, filosofia, não sei o quê. Tudo atrás do seu diploma para chegar na plataforma e pregar heresia, pregar doidice, ensinar coisas horríveis para as pessoas. Vocês estão entendendo? Irmão, basta o ateu botou a placa na rua e com o nome lá. Deus não existe. O ateu botou a placa. Deus não existe na rua para confrontar as pessoas. E esses homens aqui sendo cúmplice, do ateu, Deus não existe. Kikiki, cococó, kikiki, cococó. Misericórdia, irmão. Misericórdia. Eu, José Roberto, eu não tenho nada o que aprender com esses da teologias. Eu não tenho nada o que aprender com Otton Borgen e nem Evandro Ferreira. Não tenho nada o que aprender. Vocês estão vendo a loucura que eles falam, pregam? Vocês estão dando para entender? Isso seria um grande alvo para o ateu Fábio, o professor Fábio, o ateu. Seria um grande alvo de deboche pesado. Mas como o ateu não vai falar sobre o Evandro Ferreira, Otton Borgen, porque eles são amiguinhos. São amiguinhos dos ateus. O Otton Borgen, Evandro Ferreira. Estou falando, irmão, que eles são amigos desses ateus anticristo, tá? Anticristo, que xinga a Deus, xinga o Espírito Santo e xinga os nossos irmãos. O ateu Fábio. O Evandro Ferreira é amiguinho. E claro que o ateu não vai falar dos seus amiguinhos, né? Agora, se fosse eu que tivesse falado dessa loucura que o Evandro falou, que Deus não existe, o ateu iria debochar de mim feio. Está entendendo, amado? Então, por que é que a ateia Soraya gosta desses canais? Do Fábio. Eu vou deixar o Fábio de fora, né? Do Evandro Ferreira, do Otton Borgen. Por que a ateia Soraya gosta desses canais? Claro, eles estão dizendo que Deus não existe. Por isso que a ateia Soraya gosta desses canais. Exatamente. Bem, irmão? Então vamos ficar atentos, né? Porque tem muitos ateus disfarçados de cristão, pregando o Evangelho. Só percebe quem for sábio. Então, é de nós suspeitar desse povo aqui. É um tipo de ateu diferenciado. Crê que Deus existe ou não, né? Ou não. Será que Deus existe? Aí, tá entendendo, irmão? Exatamente. Porque para uma pessoa dizer que Deus não existe, essa pessoa parece que está mais para ateu, né? Para ateu. Porque as únicas pessoas que falam que Deus não existe são os ateus. E esses grupos aqui estão exatamente imitando os ateus. O Rodrigo Silva, Caio Fábio. O Rodrigo Silva está espalhando pelo mundo que Deus não existe,
Deus ele é. Deus não existe, Deus ele é. É só loucura, amado irmão, desses teólogos. Está entendendo? É triste, irmão, é triste o que esses homens estão fazendo. Esses homens perderam o juízo de Deus. Essa que é a verdade. A Bíblia diz, o próprio Deus, que o meu povo perdeu o juízo. E é exatamente o Evandro Ferreira, Otton Borges perderam o juízo. E o pior que o Otton Borges, ele cita a mamãe dele, Ellen White. Ele citou lá um verso da doutrina de Ellen White. Misericórdia. O Otton Borges não está fazendo nada para Deus. O Otton Borges não está fazendo nada para Deus. Só vive nos canais, levando tudo na brincadeira, na chocarrice. O Otton Borges saiu da igreja adventista que ele era e agora virou um carnal, né? Um carnal. Não prega mais, porque aquela coisa lá de amonar, né? Amonar, misericórdia. Então ele anda aprendendo com o Rodrigo Silva, o teólogo. E só fala besteira, o Otton Borges, misericórdia. Misericórdia, meu pai. Vocês estão entendendo? Então o Otton Borges, ele falou que leva tudo meu na brincadeira. Tudo que eu fizer, eu falar, tudo que eu faço, eles levam na brincadeira. Mas o que eu quero dizer para o Otton Borges é que eu não levo nada na brincadeira. Brincadeira tem hora. E eu não levo nada na brincadeira. Enquanto vocês andam brincando na chocarrice, levar tudo na brincadeira, eu vou levando a sério. Tá certo? Até esses próprios canais, irmão, quando refutam a heresia, ali aquela chocarrice, aquela coisa, você não vê nada de sério, de um povo que está levando a sério o evangelho. Não. É ali aquele deboche, os comentários ali, misericórdia, os comentários na live do Evandro Ferreira. É triste. Vocês estão dando para entender, irmão? E é por isso que nós somos chamados de cristão. Porque esse católico Evandro Ferreira, é só a misericórdia de Deus. O povo cristão verdadeiro são mais inteligentes e sábios do que esses católicos aí calvinistas. Evandro Ferreira e o adventista Otton Borges. Então, o Otton Borges falou para mim no particular, irmão, quando eu vi aquilo, eu digo, meu Deus, eu estou falando com uma criança. Eu disse para o Otton Borges que ele está agindo como criança, né? E ele não gostou muito. Repare, irmão, ele chegou para mim para defender o católico Evandro Ferreira e ainda disse que eu sou mentiroso. O Otton Borges disse que eu sou mentiroso, que Evandro Ferreira não é católico. É brincadeira, irmão. Eu disse, esse homem não está pensando direito, né? Porque no próprio vídeo está a prova. O Evandro disse que ele é católico. O Evandro Ferreira, no próprio vídeo, ele disse que ele é católico. E o Otton Borges vir no meu particular dizer que eu estou mentindo em dizer que Evandro não é católico, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. É triste isso aí. E a outra coisa que o Otton Borges ele falou é o seguinte, que se eu acredito no batismo nas águas, eu sou pentecostal. Eu fiquei assim, meu pai. Meu Deus do céu. Haja paciência para a gente estar ouvindo doidice, estar ouvindo loucura. Aí ele falou também que se eu acredito na vinda de Cristo, eu sou adventista. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, que besteiras são essas que o Otton Borges, ele fala. Você dá para acreditar nisso, irmão?
Ele também falou que se eu acredito em toda a Bíblia, eu sou católico. Acabou de enlouquecer mais ainda, né, com a fala dele. Misericórdia. Meu Deus do céu. Então, eu quero dizer para o Otton Borges, se eu acredito no batismo nas águas, é porque a Bíblia é quem me diz. Ok? Ponto final. Se eu acredito na volta de Cristo, é porque a Bíblia é que me diz. Já estava escrito faz tempo. Faz tempo. É. Antes da igreja pentecostal existir, a Bíblia já me falou há muito tempo. Já estava escrito na Bíblia no tempo de Jesus, sobre o batismo nas águas. Otton Borges. A Bíblia fala sobre a volta de Cristo. Isso também, Otton Borges, já vem de século, do tempo dos apóstolos, que eles deixaram escrito sobre a volta de Cristo. Nem existia ainda esse tipo de católico diferenciado do católico romano. Não existia ainda esse tipo de católico diferente, né? Moderno hoje. Não existia, Otton Borges. Para você dizer que eu sou batista, porque acredito no batismo, pelo amor de Deus, irmão, é só loucura que eu acabo ouvindo, né? Desses professores. Está entendendo? Está entendendo, amados irmãos? Então, é muita loucura o que nós estamos vendo no fim dos tempos, né? Então, jamais nós devemos esquecer. Deus falou, Jesus falou que no fim dos tempos haverá vários tipos de ventos, né? De doutrinas. Então, nesse fim dos tempos está surgindo, irmão, muitas várias doutrinas, outros evangelhos, da qual, diferente do que nós aprendemos desde o princípio dos nossos apóstolos, irmãos em Cristo Jesus. Então você vê esses homens, o Evandro Ferreira, Otton Borges, trazendo outros evangelhos. É que inferno não existe. É que não existe espírito da morte. Então isso é outros evangelhos. É que você não precisa fazer nada para alcançar a salvação. Você não precisa fazer nada para alcançar a salvação. É assim que esses grupos aí hereges ensinam para as pessoas. Uma vez salvo, salvo para sempre, está tudo certo. Aí quer dizer que o Evandro Ferreira, ele fala que ele já está salvo para sempre. Aí ele pode mentir sobre a minha pessoa, porque ele já está salvo para sempre. Ele pode pecar, mentir, contar mentira de mim no canal dos outros, porque ele já está salvo para sempre. Vocês estão dando para entender, Maria? O quanto o diabo está enganando a essas pessoas, de salvo para sempre, e você acha que você pode estar no seu pecadozinho? Pode pecar? Porque está salvo para sempre. Olha o engano que o diabo está trazendo. Ok? Então, como eu falei, a nossa salvação depende da fé e obras até o fim. Ok? Então a palavra correta do verdadeiro cristão é esta, que a nossa salvação depende da fé e obra. Ponto final. Agora, esse católico Evandro Ferreira, está totalmente errado e pregando heresia. Né? Eu já provei para vocês que cristão não pode usar arma, não. Mas os católicos usam arma. Como o Evandro Ferreira, né, diz que, né, não sei se ele vai usar, já tem ou não sei. Mas o Evandro Ferreira, o católico, diz que o cristão pode portar uma arma, porque não está na Bíblia. Mas eu já provei para vocês dentro da Bíblia, tá?
Tem aqui uns 4 vídeos provando a respeito sobre isso aí. Então, irmãos, são um povo que não acredita muito na Bíblia Sagrada. Esse povo que eu estou falando. O Evandro Ferreira, ele pegou ali, lendo uma Bíblia online no computador dele, aí foi lá, aí ele viu e saiu e leu na Bíblia mesmo normal. Então são homens que não têm muita confiança no que a Bíblia diz. Então eles querem ficar catando o que é certo e errado. Mas eu, José Roberto, Otton Borges e Evandro Ferreira, eu acredito em tudo que está na Bíblia, conforme está certo. Eu só não acredito nas Bíblias falsas. Em tudo das Bíblias falsas eu não acredito não. É só na Bíblia verdadeira. Então, meu irmão, tudo desse povo é no hebraico. Não, é que o mais original é no grego, é kikikikokokó. E esse povo brigando, qual é mais melhor, qual é o mais original. Aí um diz que é no hebraico, aí outros é no grego. Misericórdia, irmão, misericórdia, misericórdia. Deus me livre, amado irmão, eu aprender com essas pessoas. Estão brigando aí, um brigando com o outro, aqui no original, aqui no grego, outro aqui no hebraico, brigando. Misericórdia, irmão. É como se a língua hebraica ou a língua grega é que vai ensinar vocês a interpretar a Bíblia. Veja a mentalidade dessas pessoas. Porque quem ensina a nós a compreender a Bíblia Sagrada é o Espírito Santo, é o próprio Deus que ensina a nós. Deus falou que vai ensinar a cada um. Então Deus, ele derrama em nós o dom de você compreender as Escrituras. Então esses homens, Otton Borges, Fábio, Evandro Ferreira, vivem no hebraico. Nessas coisas aí, o Otton Borges no judaísmo, na cabala, estudando cada coisa estranha. E é por isso que o Otton Borges prega doidice. Ele prega doidice. Está entendendo, amado irmão? É que no original, que original, pelo amor de Deus, que original. Aquela Bíblia de Moisés mesmo, ela não existe não, foi fazido cópias dela. O Novo Testamento, a Bíblia original, o Novo Testamento, que foi o primeiro homem a fazer, cadê? Não tem não, foi tirado cópias do Novo Testamento, do Velho Testamento, cópias. Não existe essa coisa no original, não. O que existe hoje é cópias, tá certo? Os fariseus, no tempo de Jesus, cada um tinha cópia da lei de Moisés. Ok, amado irmão? Caia fora dessa coisa, aqui no original, aqui no grego, não, aqui no hebraico. Não fique da cabeça como o Otton Borges, Evandro Ferreira e o Reiner do canal desse modelo. Eles estudam os autores, aprendem com os homens, com autores. Dutério, Calvino, não sei quem. Eles vivem de livros. E quando vem pregar, desfazendo a Bíblia Sagrada. Deus me livre. Eu não tenho nada que aprender com essas pessoas. Eu aprendi com a Bíblia e continuarei sempre aprendendo com a Bíblia Sagrada. E eu quero dizer para o Otton Borges e Evandro Ferreira que os pequenos estão dando de 10-0 em vocês. Porque eles vão dizer que Deus existe e Deus ele é. Esses são os verdadeiros cristãos, inteligentes e sábios do Senhor. Tá certo? Os pequenos, essas pessoas que não sabem escrever muito bem, que não sabem falar muito bem, estão dando de 10-0 no Otton Borges e no Evandro Ferreira. São pessoas que não falam doidice. São pessoas que não falam uma loucura dessa que esse povo aqui fala em dizer que Deus não existe. Vocês estão entendendo, mano?
Glória a Deus por Deus nos permanecer firme na sua palavra. Não saia da Bíblia para seu ninguém, ok? Não saia. Então, é isso aí, amados, ok? Então, isso é agir pela carne. É uma pessoa que está com dúvida. Será que Deus existe? Está com dúvida, né? Está com dúvida. Para dizer que Deus não existe, Deus ele é, essa pessoa parece que é ateu. Só falta se revelar, né? Só falta se revelar, que é ateus. Para dizer uma loucura dessa, pelo amor de Deus, né, irmão? Pelo amor de Deus. Então, o nosso povo, nossos irmãos, os pequenos aí ficam indignados de ver uma loucura dessa. Então, nós temos que reagir e ensinar para ele realmente o correto. Então, vou repetir mais uma vez. Deus, ele existe e ele é. Deus, ele existe e ele é o grande eu sou. Deus, ele existe, Evandro Ferreira, e ele é o Todo-Poderoso e ele é. Essa é a resposta sábia de todo cristão verdadeiro. Estou falando do cristão, porque a desse católico aí está totalmente equivocada e ele passaria vergonha diante dos ateus. Vocês podem ter certeza que o Evandro Ferreira passaria vergonha diante do ateu Fábio. Passaria vergonha. Mas como são amiguinhos, são juntos e misturados, agora se fosse eu, misericórdia, o ateu iria me detonar com essa besteira de eu falar. Deus não existe, Deus ele é, cococó. Irmão, aquele vídeo do Evandro Ferreira, que ele explica tudo, ele fala que Deus não existe, aí começa a explicar, porque Deus não existe, veja bem. Aí o Evandro Ferreira fala, Deus não existe, ele é, aí ele começa a explicar para dizer que Deus não existe, aí ele começa a explicar aquela arma de loucura, aquela arma de besteira que ele fala, que eu nunca vi na vida. Vocês estão dando para entender, meu irmão? Ele ainda quer explicar porque Deus não existe. Ele ainda começa a explicar lá. Digo, meu Pai do céu, estou diante de pessoas que não têm sabedoria e inteligência de Deus. Exatamente. Aí o Evandro Ferreira, ele fala que você não está errado em dizer que Deus não existe. Digo, pronto. Aí acabou de multiplicar a heresia. Irmão, cuidado com Satanás. Não ouça os discípulos do Satanás, não. Deus existe e ponto final. Deus, ele existe e ponto final. Então, o que acontece, irmão, é que alguns disseram aí, quem foi que criou Deus? Isso você já ouviu aí dos teólogos, alguns teólogos que não são de Deus, né? Alguns teólogos estudaram na filosofia, não sei o que, ciência e tal. Quem criou Deus? Aí o povo fica voando. Então é por isso que esses homens aqui, como Caio Fábio, Rodrigo Silva, o adventista, o teólogo, o Otton Borges, Evandro Ferreira, ele fala, Deus não existe, mas ele é, por causa dessas coisas que existiu aí. Quem criou Deus? Aí por isso que eles estão criando, né? Esses grupos aí criou, que ele ouviu dos teólogos dessas pessoas aí, estudiosos. Eles ouviram e agora está aqui falando. Irmão, que loucura é essa? Quem criou Deus? Eu só sei de uma coisa. Deus, ele existe. Quem criou Deus? Eu só sei que Deus existe. Se eu estou na terra, toda essa natureza de coisas que eu... Irmão, essa natureza de tanta coisa, meu Pai do céu, que a gente vê, meu Pai do céu, como é que isso veio surgir? Tanta coisa incrível, animais,
árvores, o céu. Quem criou isso aqui? Claro que eu vou dizer que foi Deus. Nada surgiu do nada, não. É que o nada criou, o Big Bang criou, misericórdia. Não, isso tudo que nós conhecemos foi criado por alguém muito inteligente, que é Deus, e ponto final. Então, ninguém pode explicar a forma, totalmente as coisas, como Deus, assim, né? Essa forma assim. Mas nós explicamos realmente como Deus ele é. Nós explicamos como Deus exatamente ele é. Mas não todo o mistério de Deus, como Deus é. Nós não entendemos, só vamos entender depois. Mas nós temos como explicar o nosso Deus, né? Os seus olhos são chama de fogo. O próprio João do Apocalipse, ele viu Deus, mas não o rosto de Deus. Mas João do Apocalipse já dá o início, né, da forma de Deus. Mas João não viu Deus não, tá? Ninguém jamais viu a face de Deus. Mas Moisés, ele viu Deus de costa. Ok? Então é isso. Quem criou Deus? Meu amado, o ateu, o estudioso de filosofia, ciência, quem criou Deus, eu só sei de uma coisa, que Deus existe e ponto final. Se eu estou na Terra e existo, porque alguém me criou. E ponto final. Eu não vou discutir com gente que não tem sabedoria, inteligência, para saber quem foi que realmente quem criou. Não. E eu jamais vou acreditar no Big Bang, que o peixe saiu da água e virou um macaco, o macaco virou humano. Meu irmão, que loucura do inferno é essa? Isso é loucura de Satanás. É que o peixinho saiu de fora d'água, aí virou ameba. A ameba foi ameba. Aí virou um macaco. Aí o macaco virou um humano. Aí Deus me livre aqui está nesses contos de fada. Não, mais nenhum. Então nós conhecemos que Deus existe, é através da natureza, dos animais. Sabe, irmão, meu pai, no fundo, Deus existe. No fundo, nós olhamos para tudo isso, olhando para nós. Deus existe. E acreditar em Deus é pela fé. E essa fé de acreditar em Deus mesmo, é Deus quem dá, vem do alto. É o próprio Deus quem dá, para nós ter a certeza de que Deus existe e ponto final. Tá bom? Então, amado irmão, que Deus abençoe a todos vocês. Até mais.